Gênesis capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1. Quem achou, por favor, me sinalize com amém. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, eu o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra à sua descendência. Ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Você diz amém? Queridos, o livro do Gênesis é o livro dos começos. Aqui, desde o capítulo de número 1, o livro do Gênesis se propõe a dar os começos de algumas coisas. Todos nós acreditamos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. E o livro do Gênesis, obviamente, foi dado a Moisés por revelação, os primeiros 2 capítulos. E a partir do capítulo de número 4, veio uma tradição oral, ou seja, o que era passado de geração a geração, Moisés também se utiliza para compilar o livro dos Gênesis. Capítulo de número 1, capítulo de número 2, o começo aqui é o do universo e tudo que existe. Deus em 6 dias cria absolutamente tudo que existe. No 7º descansa, não por necessidade de descansar ou porque Deus se cansou, mas Ele cria o 7º dia e Jesus interpreta isso no Novo Testamento dizendo que o sábado foi criado para o homem, para mostrar que há uma diferença entre Deus e o homem. O homem descansa porque cansa, mas Deus não. Deus cria o sábado por consequência de ter criado o homem, e o homem necessita do descanso. A partir do capítulo de número 3, o que se inicia é o pecado. Não no universo, porque se inicia com Satanás, mas o pecado da humanidade começa em Gênesis capítulo de número 3. E a partir do capítulo de número 6 se começam os juízos de Deus. O juízo de Deus para toda a humanidade, através do dilúvio. E a partir do capítulo de número 12, que é o capítulo que nós acabamos de ler, é o início da história de Israel, que começa com um homem chamado Abrão. E eu gosto desse começo, no capítulo de número 12, quando Deus chama esse homem chamado, primeiramente, de Abrão, que depois tem o seu nome mudado para Abraão. Esse homem aqui no capítulo de número 12, entra no versículo de número 1 recebendo uma palavra de Deus. E qual é a palavra que Deus dá a esse homem? Versículo 1: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Eu amo a forma que Deus chama as pessoas. Eu amo a forma que Deus vocaciona algumas pessoas.
E ainda mais Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8 em diante, ele encabeça a seção dos patriarcas como um herói da fé. E no versículo de número 1 diz a palavra de Deus, que Deus diz a ele: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Essa forma que Deus chama Abraão é que me chama a atenção, porque Deus não dá o destino final a Abraão. Como eu bem falei, Hebreus 11, versículo 8, apimenta um pouquinho essa história ao dizer que Abraão foi para uma terra que ele não sabia para onde era. Então o camarada simplesmente está no conforto de sua casa, no conforto de sua terra, no conforto do ambiente que ele conhecia todo mundo, em que ele tinha controle de absolutamente tudo. Mas um determinado dia Deus chama ele para ir a um lugar que ele não sabia onde era. Aqui é que começa a fé de Abraão, porque a fé não é você sair sabendo para onde vai. A fé é justamente você obedecer quando não entende. A fé de Abraão começa quando Deus lhe chama para ir em um lugar que ele não sabe aonde é. E fé é isso. É primeiro você sair para depois Deus te mostrar o destino. E tem gente que Deus dá uma palavra, não toma atitude, porque Deus não me deu um sinal. Se tu vive de sinal, tu é pior do que a geração de Jesus, que sempre pedia um sinalzinho para Deus. Mas quem tem fé de verdade, Deus deu uma palavra. Alguém diz, é impossível, mas se Ele disse, eu vou obedecer. Mas se Ele disse, eu vou, aleluia. Não espere sinais da parte de Deus quando Ele te faz uma promessa. Quando Ele te faz uma promessa e te dá uma ordem, ainda que você não compreenda, ainda que você não entenda, obedeça, porque tudo que Ele faz é perfeito e garante para a glória do nome dEle. Então para com esse negócio de querer ver para obedecer. Não, a gente obedece para depois ver. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Em primeiro lugar, ele obedece, mesmo sem compreender para onde estava indo. É a primeira coisa. E uma coisa bacana é que em nenhum momento Deus mostra o processo. Por quê? Porque Deus no versículo 1 só fala da promessa: vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Só que Deus não fala o que teria no processo: deserto, escassez. Você sabe por quê? Porque quando Deus faz a promessa, se Ele te mostra o processo, você desiste. Quando Deus lhe fez a promessa, se Ele dissesse que teria noites que tu não ia dormir, se Ele dissesse que haveria dias que você ia chorar tanto, eu tenho certeza que você abriria a mão. Eu tenho certeza que você desistiria. Mas graças a Deus que Ele não mostra o processo. Ele só mostra o que Ele vai fazer. Por quê? Porque quando você passar pelo processo, você vai lembrar: Ele vai cumprir independente do que eu passe agora. Por que Ele não me mostra o processo que eu vou passar? Para você não focar nas dificuldades que você vai passar, para você focar naquilo que Ele te prometeu. Então pegou? Quando Ele só te mostra o final, é Ele dizendo: passe o que passar, mas continue focado naquilo que eu prometi. Ele faz a promessa.
Mas é bacana, pastor, sabe o que é? É que versículo 1 e versículo 2 e 3 tem duas partes. A primeira é a parte de Abraão, e a segunda é a parte de Deus. Vamos ao contrário: parte de Deus, parte de Abraão. Parte de Deus, 2 e 3: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Isso aí só quem faz é Deus. Mas o versículo 1, Deus não faria por Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. E você precisa entender de uma vez por todas que quando Deus lhe faz promessas, Deus tem a parte dele, mas você tem a sua. E na grande maioria das vezes a gente cobra da parte de Deus quando a gente nem sequer faz a nossa. Quando Deus, agora vai acabar o glória a Deus, você vai ver. Quando Deus lhe fizer promessas, existe o que só Deus faz, a parte dele, mas existe aquilo que só você faz, a tua parte. Tem gente que dobra o joelho e fica: Senhor, por que tu não cumpriu ainda? Porque tu não cumpriu tua parte. Tem gente que não está vivendo as promessas de Deus, não porque Deus está demorando, é porque você não quer cumprir tua parte. Saiba que Deus cumprirá a parte dele quando você começar a cumprir a tua. Deus respeita princípios, e a gente sempre diz: Deus não age, Deus reage. Ele dá ordem, tu obedece, ele cumpre. Deus obedece princípios. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será dado. A princípio, promessa: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A promessa é descida do Espírito, mas primeiro tem um princípio: fique lá, até. Obedeça. Quer viver as promessas de Deus? Comece a fazer a sua parte. Deus disse que eu vou ser um grande empresário. É mesmo? Tu está fazendo a tua parte? Tu sabe como administrar uma empresa? Ou tu pensa que de uma hora para outra uma empresa vai aparecer e do nada alguém vai dizer para você: tu é dono dela. Deus disse que eu vou ser um grande médico. Já está estudando para fazer Enem? Deus disse que eu vou ser próspero. Tá bom, você acha que você vai dormir pobre e acordar rico? Faça a sua parte, que Deus fará dele. O que Deus tem para fazer, só Ele vai fazer. Mas o que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Faça a sua parte, que Deus fará a dele. E é isso que Abraão faz. Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Quando você sair, aí sim eu cumpro o versículo 2 e 3. Aí eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome. Cada um tem suas partes e precisam ser respeitadas. Versículo de número 4. Depois que Deus fala para Abraão fazer a parte dele, versículo 1. Depois que Deus faz promessas, 2 e 3. No 4, o texto começa dizendo: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. Aqui eu já acho incrível, porque diante de uma palavra dessa, o normal é perguntar por quê, para onde, é fazer algum tipo de questionamento. E eu gosto de trazer muito isso para os nossos dias.
Eu não sei você, mas quando eu leio a Bíblia, eu tento ao máximo entrar dentro da história. E eu imagino se fosse comigo. Se uma voz do céu viesse e dissesse assim: Mateus, saia da tua casa, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele não deu destino. Eu tenho certeza absoluta que se eu ouço uma voz dessa, eu ia perguntar um monte de coisa. Eu ia perguntar o porquê, para quê, para onde. Eu ia fazer questionamentos, porque é natural do homem, quando não entende algo, perguntar. A nossa mente é limitada, ok. Só que Abraão não faz isso. No versículo 4, o texto só diz: partiu, pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E eu torno nesse ponto aqui, mas que é um ponto importantíssimo. Quando Deus lhe fizer promessas, não foque nas explicações, porque nem sempre você terá elas. Eu sei que nós somos tentados diariamente, quando Deus nos faz uma promessa, de perguntar: por quê? Para quê? Para onde? Questionar algumas coisas, buscar explicações, fundamentos. Só que promessa não é para ser explicada, promessa é para ser vivida. Irmão, fala para mim, Juízes capítulo 13, versículo de número 3. Olha a palavra que o anjo do Senhor dá à esposa de Manoá, futura mãe de Sansão: tu és estéril e vai gerar. Irmão, tu és estéril, tu não pode gerar, mas olha a promessa: tu vai gerar. Que loucura, velho! É receber uma promessa que é totalmente contraditória ao que você está vivendo no momento. Mas é o que eu falei: promessa não se explica. Promessa não dá para perguntar por quê. Promessa é só vivendo. Aleluia. E eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que talvez estejam vivendo esse momento, tentado a pergunta por quê, para onde. Não foque nas explicações, foque naquilo que Ele te prometeu. Eu sei que na tua cabeça tá: como eu, morando em Belfor Roxo, vou viver tudo aquilo que Ele me prometeu? Não tem problema, minha filha. Se Ele prometeu, Ele arranca você de onde você estiver. Aleluia. Levanta tuas mãos, levanta, que eu tenho uma palavra profética para liberar para você. Nem que Deus tenha que mudar a tua história, nem que Deus tenha que mudar o teu cenário, mas se Ele te prometeu, quem acredita nisso? Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não foque nas explicações, porque nem sempre você vai ter, nem sempre você vai entender. Pare de olhar para os porquês da vida. Eu imagino o povo de Israel no meio do deserto, e o povo não entendeu o porquê que estava passando por aquilo tudo. E Deus lá no deserto explicou? Não. Mas na repetição da lei, Deuteronômio capítulo 8, Deus mostra por quê. Que fez o povo passar 40 anos no deserto. Foi para provar tudo que estava no coração do povo. Então nem sempre você terá as explicações daquilo que Deus te prometeu ou daquilo que você está vivendo. Então é perca de tempo, quando Deus lhe faz promessa, você dobrar o joelho e falar: como vai ser, Deus? Por que, Deus? Não! Só acredite e foque naquilo que Ele te prometeu. Ele parte quando Deus lhe fizer uma promessa. Vá sem questionar.
mas vão me chamar de doido. Deixa de chamar de doido. Eu vou ser o doido que vai viver o que Deus me prometeu. Partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Pastor, me sinaliza quando eu tiver que parar. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. No meio do versículo 4, aparece uma referência. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ou seja, foi no mesmo ano que ele recebeu a promessa. 75 anos. Eu juro que quando eu li isso aqui, eu fiquei... Para que tem uma referência da idade dele? No meio de um texto que trata sobre promessas. Eu fiquei me perguntando e não achei explicação. Então eu decidi orar. E você sabe o que o Espírito Santo falou comigo? 75 anos, quando recebeu uma promessa. Lendo esse texto em oração, o Espírito Santo disse a mim: eu deixei aí registrado para mostrar que nunca é tarde para viver o que Deus te prometeu. E se eu falar que tem gente aqui que acredita que já perdeu tempo demais ou já é velho demais para viver o que Deus prometeu? Se eu dissesse que tem gente aqui que diz: mas eu não sou mais jovenzinho, mas já passou tanto tempo. Mas eu já passei da idade de viver tudo isso. Minha filha, nunca é tarde. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que aceitou a Cristo, a graça, aceitou Jesus não, né? Confessou Jesus como o único e suficiente Salvador depois de uma idade bem avançada e diz assim: eu não tenho mais idade para viver aquilo que Ele prometeu. Tem uma palavra de Deus para você: nunca é tarde para viver. Se ainda não acreditou, beleza. Eu vou para a Bíblia. Noé, em Gênesis capítulo 6, ao receber o projeto da arca, tinha 500 anos de idade, irmão. Moisés, em Êxodo capítulo de número 3, quando foi chamado para ser o legislador de Israel, tinha 80 anos de idade, irmão. Caleb, quando bateu no peito e disse: a minha idade é mais de 80 anos, mas a minha força é de um garotão de 40. Então, em nome de Jesus, alguém já pegou aqui? Em nome de Jesus, para de dizer que o tempo passou, porque se Ele te prometeu, nem que Ele te dê mais 50 anos de vida, mas Ele vai fazer você viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Acredita! Mateus, mas já passou muitos anos. Mateus, mas eu já me embaracei muito relacionamento. Mateus, eu não sei se eu consigo ser feliz. Se Ele te prometeu, passe o tempo que passar, passe os anos que passar, se Ele prometeu. Números capítulo 23, versículo 17: Ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que seja. Eu sei que eu estou em comunidade, irmão, mas eu sou pentecostal tradicional. Levante as suas mãos aí. Eu estou sentindo a graça de Jesus nesse lugar. O céu me ordena eu profetizar debaixo dessa palavra. Ele vai te dar graça para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Mateus, mas eu não tenho nem Jesus, toma minha boca. Mas Mateus, eu não tenho nem saúde. Tem problema não. Ele é o médico dos médicos e vai fazer você viver o suficiente para ver tudo aquilo que Ele te prometeu. Mateus, mas eu não tenho força. Não tem problema. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
vai te fazer viver tudo aquilo que Ele te prometeu. 75 anos ele tinha quando saiu de Arã. Depois disso, o caminho para o fim. Versículo 5, ele leva consigo a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido. Versículo 5, finalzinho, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A promessa era Canaã, top. Partiram e chegaram. Então ele vai viver agora tudo aquilo que Deus prometeu, porque ele chegou na terra que Deus queria que ele chegasse. Porém, versículo 6, finalzinho, nesse tempo. Que tempo? O tempo que ele saiu e chegou. Aonde? Na terra que Deus prometeu. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Opa! Deus promete dar a terra para o camarada, e quando o camarada chega na terra que Deus havia prometido dar para ele, já tem gente. Complicado. Será que Deus errou o endereço? Cheguei na terra que o Senhor me deu. Já tem gente, Senhor. Acho que o Senhor errou, né? Deus não errou. Só não era o tempo. E eu sei que vai ser difícil entender isso aqui, porque a gente não sabe esperar o tempo. Vou te falar, nós estamos vivendo em uma geração sombria, irmãos. Uma geração que Deus promete hoje, e amanhã já está dizendo: e aí, Deus? Se for da tua vontade, o teu filho já está pronto. Aleluia. Aleluia. Dá um glória para ninguém saber que é com todo. Deus promete hoje, rapaz, semana que vem ele já, pastor, estou ansioso, está demorando demais. Eclesiastes 3 passa batido. E você sabe por quê? E eu penso muito nisso, do tempo da espera. É porque no tempo da espera, Deus não usa para preparar alguma coisa para a gente. Não. Tudo que Deus tem para nós, Ele já preparou. O problema é que tem dias que a gente não está preparado para receber aquilo que Deus já preparou. Então Deus usa o tempo da espera para quê? Para preparar o nosso coração para receber as bênçãos de Deus. Porque a pior coisa que tem é eu receber as bênçãos de Deus sem estar preparado para recebê-las. Porque eu transformo aquilo que é bênção em maldição. Aí está lá, Jesus, me guarda. Mas está lá, o jovenzinho que não tem responsabilidade nem com a cama que ele dorme, e quer namorar e casar. Aleluia. Varão, se tu não consegue arrumar a tua cama, que tu dorme, tu acha que tu tem possibilidade de ser sacerdote de uma família? Namorar é bom? Rapaz, é bom demais. Casar é bom? Não sei, nunca casei, mas deve ser bom demais. Mas se eu recebo essas bênçãos de despreparado, eu acabo transformando aquilo que é bênção em maldição. E eu não acredito nesse negócio que Deus preparou uma pessoa para outra
Não acredito nisso, mas eu acredito que Deus te prepara o seu coração para se relacionar com uma pessoa. Que Deus prepara o seu coração para entrar em um determinado emprego, para viver um determinado tempo. E você precisa de maturidade para entender isso. Deus não fez o povo de Israel entrar na terra prometida enquanto o povo não entendeu. E o povo não entendeu, só quem entendeu foi 3. Foi 2 melhor. E uma nova geração. Todo mundo que não entendeu morreu no deserto, mas quem entendeu entrou. Deus está falando. Então espere Deus preparar o seu coração de verdade. Ele vai cumprir, calma. Ele vai fazer, claro, calma. Mas você precisa estar preparado para receber aquilo que Deus te prometeu. Sempre ouvi isso e custei para entender. Que quando você não entende o propósito, Deus repete o processo. Está andando no deserto, opa, vai chegar. Mas peraí, tu ainda não entendeu, volta. Estou chegando. Ih, rapaz, ainda está fazendo isso? Volta. Ó, está caminhando, agora vai chegar. Ainda não aprendeu? Não. Volta. O período da espera é justamente para isso. Deus te preparar para receber o melhor de Deus. Creia nisso. Ele chega, mas naquele tempo os cananeus habitavam na terra, porque não era o tempo. Em uma excelente oportunidade, Deus daria aos descendentes dele aquela terra. Enquanto isso, Deus confirma, não fica preocupado com o que você está vendo não, Abraão. 7, darei esta terra à sua descendência. Calma. O que ele te prometeu vai se cumprir. Eu finalizo aqui. As promessas dele ainda estão de pé. Você pode ficar de pé comigo? Tudo que ele falou a teu respeito, ele vai cumprir. Como eu falei, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo Deus prometido, não cumpriria? Mas calma. Deus talvez nesse momento esteja te preparando para viver o melhor de Deus. Tem gente aqui que talvez já tenha aprendido, e é só questão de tempo para viver o que Deus prometeu. Talvez alguém aqui já no passado passou por tantas dificuldades, lutas, e você, graças a Deus, aprendeu. Mas talvez você esteja ainda meio perdido, sem saber o que fazer. Aproveita esse momento para aprender, para lá na frente você dizer: valeu a pena cada etapa. Eu aprendi uma coisa, que quando você pula as etapas, um dia as etapas vão te pular. Cada etapa é um aprendizado, e se você pula uma etapa, você não aprende alguma coisa que você deveria aprender. Aí lá na frente, quando você precisar usar aquilo que você deveria ter aprendido, você não vai ter esse ensinamento. Consequentemente, vai se frustrar. Rapaz, mas eu custei para aprender esse trem.
tenho a certeza absoluta que Deus está te preparando para viver coisa grande. Você crê nisso? Eu creio que Deus está te preparando para viver o melhor. Eu não creio que Deus promete coisa pequena. Não creio mesmo. Eu creio que o que Deus promete é grande. Que Ele está te forjando para viver o melhor. Eu finalizo com essa palavra. E eu queria que você fechasse seus olhos, porque essa madrugada, essa noite, você vai dormir lembrando que esse magrelo bonito te disse: a promessa de Deus ainda está de pé. Deus está me preparando, te preparando para o melhor que está por vir. Ó Deus, toma nas tuas mãos o teu povo. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Cumpra em nós a tua promessa. Cumpra em nós, Pai, aquilo que o Senhor já preparou. Nós te agradecemos, Deus, por essa bondosa oportunidade. Tudo posso em ti, Em nome de Jesus. fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, declara isso, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Declare os ventos. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Diga tuas promessas, tuas promessas. E da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não os ventos, diga podem até soprar contra mim, diga, mas eu não deixo de crer. não deixo de Oh, diga tuas promessas, Senhor, tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. Diga, és meu redentor, porque vives, Deus, minha fé não morrerá. O Senhor
sinto florescer. Declara, igreja, sinto florescer. Sinto florescer ao cheiro das águas minhas. Diga, Ele é o meu Redentor, é meu Redentor. Porque vives minha fé, não morrerá. Diga ao Senhor, Ele não falhará. Levanta sua mão e libere um lindo aplauso a Ele. Ele não vai falhar.